depois de alguns dias, né? Só gravando vídeos de gameplays, para falar de uma coisa importante para nós, para a humanidade, para o Brasil, para o mundo, né? Não que eu seja o dono da verdade, muito longe disso, mas nós precisamos tratar de algumas questões importantes, tá? Primeiro, nós estamos vivendo uma situação atípica, anormal. Não de anomia, anormalidade. Ou seja, anomia seria sem lei. Nós estamos vivendo uma situação de anormalidade, de atipicidade, né? Não é típico o que a gente está vivendo, porque apesar de já termos conhecido outras pandemias, essa tem uma característica que foi paralisar o mundo inteiro, né? E a gente no Brasil aqui, nós no Brasil estamos passando por uma série de restrições e infelizmente as pessoas não estão seguindo, não estão respeitando. Então, primeiro ponto, quando a gente fala da ética, e eu gosto de falar da ética porque eu sou professor de filosofia, a gente tem que pensar o seguinte, a ética é ou não é algo natural ao ser humano? Primeira coisa que a gente poderia pensar é que a ética é algo natural ao ser humano. Mas está errado. Errou quem pensou assim. A ética não é natural. A ética é algo artificial. Mas, Pablo, como assim é algo artificial? A ética não é uma coisa do ser humano própria dele, é uma coisa criada pelo ser humano, mas não é uma coisa natural ao ser humano. Por quê? Porque natural ao ser humano é agir de acordo com as vontades, é agir de acordo com as paixões, como a gente fala em filosofia, as paixões humanas, né? Desejos, vícios, vontades desenfreadas. A ética foi uma construção humana lá desde os velhos gregos, não que não existisse ética antes, lembrem desse detalhe, mas a partir lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, a discussão da ética se aprofunda. Por quê? Porque quando a gente começa a conviver socialmente, ou seja, quando as sociedades lá no início se inflacionam, elas crescem, nós precisamos projetar na sociedade aquele ethos, ou seja, aqueles hábitos, costumes e condutas praticados dentro de casa pelas famílias. Agora nós precisamos projetar na sociedade para viver bem, para conviver uns com os outros, sem nos matar o tempo todo, sem nos agredir o tempo todo, para poder ser possível a vida, para poder ser possível a convivência, para poder ser possível a sobrevivência da espécie. Então, o primeiro ponto que a gente chega aqui é o seguinte: a ética não é natural, a ética é artificial, uma criação para que algo natural do ser humano, que são as paixões, as vontades, os desejos, os vícios, não prejudiquem a nossa convivência com o semelhante. Então o ser humano percebeu que era adequado, que era recomendável criar uma série de normas, de regras, de convenções para que nós pudéssemos conviver uns com os outros. Primeiro ponto. Segundo ponto, em tempos de coronavírus, e parece uma coisa clichê falar disso, mas não é. O que a gente tem aqui em nível Brasil, apesar de ser uma decisão quase a nível mundial? Nós temos governos municipais, estaduais e o governo federal recomendando exaustivamente que nós não saiamos de casa, que nós evitemos o contato social uns com os outros, que os idosos evitem sair de casa, que crianças que são o vetor evitem contato com os vô, com as vós, com os vozinhos, com as vozinhas, com os nossos velhinhos. Só que, infelizmente, a gente tem visto um grande número de idosos na rua, crianças convivendo, infelizmente, nesse período agora de recomendações para que não, convivendo com seus avós, com os seus velhinhos, e isso nós sabemos o fim que tem. Transmissão do coronavírus potencial. Então, o que o ser humano precisa fazer nesse momento? Em primeiro lugar, nós não vivemos sozinhos no mundo, né? Nós vivemos com outras pessoas. Então, o mundo, ele não existe para me servir, para te servir, para servir quem quer que seja. O mundo, ele existe, é um fato, o mundo é um fato. Então, nós estamos aqui no mundo de maneira temporária. Nós precisamos observar que toda ação tem uma consequência.
e aí eu gostaria de lembrá-los da ética de um filósofo famoso do século XX, que é o Jean-Paul Sartre, e o Sartre dizia o seguinte: nós estamos condenados à liberdade. A liberdade, ser livre, é uma condenação que o ser humano tem que viver. E se a gente está condenado à liberdade, nós precisamos, infelizmente, fazer escolhas o tempo todo. E fazer escolhas o tempo todo, o constrangimento que a vida nos faz de escolher o tempo todo, não é fácil. Por quê? Porque só cresce, só vira adulto aquele que faz escolhas e lida com as consequências das escolhas que ele faz, né? Então a gente tem que entender o seguinte: nesse momento em que a gente está sendo recomendado insistentemente, o tempo todo, por todos os lados, por todo mundo, a não ter contato social, a não sair de casa, exceto pelo essencial, e mesmo assim as pessoas saem, o ser humano está demonstrando, de certo modo, uma total falta de responsabilidade para com o coletivo, né? E aqui esqueçam qualquer tipo de ideologia política. Aqui eu estou querendo chamar atenção para o indivíduo e para a coletividade. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós vivemos com outras pessoas. E por vivermos com outras pessoas, nós precisamos entender que ações individuais têm consequências coletivas. Simples assim. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que seguir as recomendações que estão sendo dadas, seja a nível municipal, estadual, federal. Por quê? Porque elas vão, de fato, nos ajudar. Inclusive, gente, um outro assunto importante, a nossa sociabilidade está sendo colocada em xeque, em risco, por causa dessa pandemia. Então, se a gente realmente gosta das pessoas que nos rodeiam, sejam familiares, amigos, quer que seja, quanto antes essa pandemia passar, ou o ápice dela chegar logo, nós podemos voltar para as convivências do dia a dia, trabalho, escola, faculdade, família, seja o que for. No entanto, se as pessoas continuarem insistindo em não obedecer, ou seja, em não observar as recomendações dadas, a nossa convivência vai ser prejudicada. Ou seja, nós vamos demorar mais tempo para voltar para os nossos afazeres cotidianos. Portanto, queria também chamar a atenção para um outro detalhe. Uma outra coisa que acontece, eticamente falando, em períodos de crise, ou pandêmica ou não pandêmica, mas principalmente as pandêmicas, ou de catástrofes naturais. Inclusive eu trago para vocês a sugestão desse livro aqui, professor de Harvard, Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Ele traz aqui nos capítulos do livro a ideia da ganância. A ganância como um defeito moral. Por que um defeito moral? Porque ele menciona cidades que sofreram com furacões lá nos Estados Unidos e alguns estabelecimentos começaram a cobrar preços exorbitantes por galões de água, por exemplo. As pessoas que estavam acostumadas a consumir aquele produto sem a necessidade, por ter passado por algum tipo de catástrofe natural como furacão, pagavam um preço irrisório, barato, né? E aquele produto, em tese, ele não fazia tanta falta. Mas quando se passa por um tipo de catástrofe natural dessa natureza, um dos recursos que eventualmente vai vir a faltar é a água. E alguns estabelecimentos cobravam 50, 60, 70 vezes acima do valor cobrado, o valor normal de mercado, né, do usual. E o Michael Sandel, nesse livro, ele traz a discussão de como em tempos em que a ética humana deveria ser permeada pela caridade, pela bondade, pela empatia, pela fraternidade, a gente opta por agir de maneira gananciosa. Então, lembrem, todos seremos afetados. Portanto, todos precisamos seguir as recomendações. E quando vocês forem ao mercado, lembrem de não comprar tudo em mega excesso. Por quê? Porque pessoas que realmente virão a precisar desses produtos provavelmente não o terão ou não os terão. E a gente tem que pensar nos outros. Por quê? Porque a coletividade vai ser afetada por decisões individuais.
Então é importante que, assim como o indivíduo deve ser respeitado na sua individualidade, no seu território, é importante que as nossas ações individuais não ponham em risco a vida coletiva. E aí eu chamo a atenção para a questão das compras, né? Tem pessoas que estão indo comprar nos mercados ultimamente como se a gente estivesse literalmente num The Walking Dead, né? E isso prejudica, porque as pessoas compram em excesso produtos que eventualmente vão fazer muita falta para outras pessoas, inclusive pessoas mais necessitadas, e essas pessoas virão a padecer por falta desses produtos, álcool em gel, certos produtos alimentícios. Então, dica simples, não comprem produtos vitais em grande excesso, se resguardem, fiquem em casa, seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Se você for no mercado e precisar comprar um pão, não leve 5, 10 pacotes de pão. Leve um pacote de farinha. Faça um pão caseiro. Encontrem alternativas viáveis para que as pessoas não venham a sentir a falta desses produtos logo logo. E vamos evitar a ganância, agora não estou falando de maneira bem genérica, porque mesma história que aconteceu na discussão do livro aqui do Michael Sandel, esse professor de Harvard, que discute no livro Justiça Quer Fazer a Coisa Certa, a ideia da ganância como um defeito de caráter. Uma farmácia da região metropolitana de Porto Alegre aqui foi fechada por estar cobrando R$ 300 um galão de 5 litros de álcool gel. Ou seja, as pessoas perdem a noção da humanidade em alguns momentos da vida porque esse produto ficou escasso, né? E a gente sabe que quanto mais escasso é o produto e necessário ele é, a demanda por ele sobe vertiginosamente, mas em momentos de pandemia como o que a gente está vivendo é importante a gente manter a solidariedade, a empatia, a bondade, a generosidade como valores inegociáveis, né? Então a minha mensagem é essa, gostaria de chamar atenção para isso. Eu tô louco para voltar para o convívio social o quanto antes, mas eu dependo de todo mundo, né? Dependo de todos vocês. E eu tenho certeza que muita gente que vai receber essa mensagem está louca para voltar para o convívio social, para a normalidade do dia a dia, das sociabilidades que a gente tem. Só que isso não será possível enquanto a gente não eliminar de maneira bastante profunda o risco da transmissão do vírus, do coronavírus, né? Então é preciso que a gente seja responsável socialmente falando nesse momento para que isso seja eliminado o quanto antes. Eu gostaria de deixar o meu abraço a todos, dizer que é importante que a gente reflita nesse momento. Eu espero e tenho quase certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa pandemia do que a gente entrou. Nós entramos muito arrogantes, nós entramos de maneira prepotente achando que isso não era nada. E eu acho que a gente vai precisar se unir, vai precisar desenvolver ou retomar uma série de valores éticos para que a gente saia muito mais fortalecidos dessa pandemia do que a gente entrou. Então eu agradeço aí a audiência de todos, agradeço o carinho e vamos seguir as recomendações, pessoal, para que a gente possa voltar aos nossos convívios sociais o quanto antes. Um abraço, valeu, fui!